Olá, sejam bem-vindos ao canal As Histórias das Guerras. Hoje falaremos sobre o submarino Hunley, o primeiro da história a conseguir afundar um navio. Entre os anos de 1861 e 1865, os Estados Unidos da América vivenciaram um período de guerra civil, com vários estados lutando para separar-se do país. Comumente, os lados daquela guerra são simplesmente chamados de Norte e Sul. Enquanto o Norte era mais rico e industrializado, o Sul possuía economia agrícola e era menos povoado. Apesar de as batalhas em terra serem muito sangrentas e existir incerteza em parte da guerra a respeito de quem a venceria, na parte naval praticamente não houve chances para o lado sulista. Logo, a Esquadra do Norte fechou os portos do Sul e a economia dos estados separatistas, que tinham como base a exportação de produtos agrícolas, começou a ser estrangulada. Neste momento, o engenheiro da Marinha Confederada, outra nomenclatura para os estados do Sul, Horace Lawson Hunley, apresentou o projeto do que seria o primeiro submarino dos Confederados. Mas o primeiro submarino foi afundado, porque o local onde estava sendo construído foi conquistado pelas forças inimigas. No início, a ideia era que o submarino fosse movido por algum tipo de motor, fosse elétrico ou a vapor. Mas após várias tentativas e falhas, a ideia acabou por ser abandonada. Como solução, foi decidido que a força motriz seria manual. Colocaram uma manivela ligada a uma hélice, que seria movida por 4 pessoas, enquanto o comandante seria o piloto. Apesar de acharem o submarino lento, tentaram usá-lo para romper o bloqueio das forças da União, outra nomenclatura para os Estados do Norte, mas o mau tempo afundou o submarino antes que qualquer ação fosse de fato executada. Todos os tripulantes sobreviveram. Então, Hunley financiou o terceiro projeto, com recursos próprios, e essa terceira unidade realizou um teste onde afundou um barco antigo. Hunley apresentou a nova obra ao general Pierre Gustave Beauregard. O novo projeto era maior que os anteriores e permitia uma tripulação de até 9 pessoas, media 12 metros e pesava aproximadamente 7.500 quilos. Mas em um dos testes, o submarino estava com a escotilha aberta e um navio passou ao lado dele e o afundou, matando 5 dos 9 tripulantes. Hunley recrutou então uma nova tripulação, mas o submarino novamente naufragou, matando todos os que estavam a bordo, incluindo Hunley. O barco foi resgatado e, após algumas adaptações, foi novamente usado, dessa vez em condições reais de batalha. Foi transportado por trem de Mobile para Charleston. Tinha como objetivo romper o bloqueio da União naquele porto. Os confederados, na verdade, não estavam muito animados, visto que ao menos 13 pessoas já haviam morrido no desenvolvimento da arma, sendo essas pessoas todas confederadas. Então, o Tenente Dixon das Forças Confederadas assumiu os testes e, após treinar exaustivamente e determinar reparos e adaptações, entre outras coisas, chegou à conclusão que o submarino poderia ficar 30 minutos submerso antes de precisar subir para renovar o ar, e que conseguiriam se mover a uma velocidade máxima de 24 km por hora. Dixon então conseguiu autorização para agir. O objetivo era afundar um dos 2 navios que bloqueavam o porto de Charleston. Desse modo, permitir que os navios estrangeiros entrassem na baía e desembarcassem as mercadorias. O plano aprovado previa que Dixon iria submergir quando estivesse a 1,2 km do alvo, bateria no navio, prendendo explosivo no casco inimigo e em seguida fugiria em marcha ré. E ao se distanciar, uma corda ou linha acionaria uma espoleta que causaria a explosão. Segundo o relato de um marinheiro do navio alvo, eles viram a aproximação do submarino e reagiram com tiros, mas apenas de armas leves.
O submarino bateu na lateral do barco e iniciou os procedimentos para a fuga. Logo veio a explosão e o alvo realmente afundou. O submarino se afastou e deu sinal luminoso para que os navios que aguardavam entrassem na baía e fizessem as trocas das mercadorias. O submarino Hanley, de 7,5 toneladas, havia conseguido afundar o USS Housatonic, um navio que deslocava 1.200 toneladas. Logo, o submarino submergiu e os confederados comemoraram a vitória, enquanto aguardavam a volta de Dixon e sua tripulação. Mas eles nunca chegaram. Ainda hoje, não se sabe de fato o que aconteceu. As teorias mais aceitas apontam para a possibilidade de a embarcação ainda estar muito próxima no momento da explosão e ter sofrido danos estruturais irreparáveis, que apesar de ter dado tempo de lançarem o sinal aos navios, tornou impossível que a tripulação deixasse a embarcação. Ou ainda, que por algum motivo a tripulação não controlou de fato o tempo que poderia ficar submersa e acabou desmaiando devido à concentração de CO2. Uma simulação de computador feita em 2017 propõe que, por estar muito próximo do ponto da explosão, a tripulação de Hanley morreu instantaneamente pela onda de choque. Contudo, não consegue explicar como o submarino deu o sinal combinado após o êxito do afundamento do CSS Housatonic. A ação dos corajosos voluntários, tanto do idealizador do Hanley quanto das duas embarcações anteriores, não foi suficiente para alterar os rumos do conflito, mas sem dúvida mudou parte da natureza das guerras navais. Embora H.L. Hanley tenha sido enterrado com todas as honras militares pelos confederados em 1863, os outros tripulantes, os que morreram no ataque, foram considerados covardes traidores, pois o ataque submarino foi visto pelo Norte como um ato desleal de guerra. Contudo, tal condição mudou após quase 150 anos, quando foram homenageados e condecorados como heróis póstumamente. O Hanley não foi a primeira experiência de guerra submarina, mas foi a primeira vez que uma embarcação submersa afundou uma embarcação de superfície. Levaria mais de 50 anos até que outro submarino tivesse sucesso em afundar um navio, já na Primeira Guerra Mundial. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E caso tenha sugestões para a melhoria do canal, elas também serão muito bem-vindas. Obrigado!